isso aí, nação rubro-negra. Demorei hoje, ó, mas tá valendo a pena. Rapaziada, nós tivemos hoje aqui um strike no Ninho do Urubu. Coletiva do Braz, do Bruno, do Landim, apresentação do Nico, renovação do Bruno Henrique. Eu vou fazer o seguinte para você que me acompanha. Nesse vídeo agora, eu vou trazer o Braz e o Bruno porque eles chutaram o balde para todo lado, espanaram todo mundo, sobrou. O Dorival, o Braz chamou o Dorival de mentiroso, cobrou que o departamento financeiro do Flamengo estivesse sentado do lado deles para falar de futebol, falou das contratações, enfim, falou de tudo. Eu começo esse vídeo, é um vídeo longo, mas eu peço a atenção de vocês a cada segundo desse vídeo. É um vídeo de Braz e Bruno Spindel se explicando e falando sobre reforços e contratações. A partir de agora, começa com o pronunciamento do Bruno Spindel sobre as contratações do Flamengo. Bota na tela aí. Boa tarde a todos, só fazer alguns esclarecimentos rápidos. Nós do Departamento de Futebol decidimos, em termos de comunicação, mudar algumas posturas em relação a algumas mentiras que são veiculadas e algumas narrativas, por vezes até covardes. Tem saído nesses dias que houve uma proposta do Chicago Fire pelo Peterson. Essa proposta nunca existiu, nunca é mentira, nunca houve proposta de compra pelo Peterson do Chicago Fire ou de qualquer outro clube. Então o Flamengo nunca negou esse tipo de proposta. Então a gente decidiu mudar a nossa postura. A responsabilidade de comunicar é nossa. Quando tem alguma falha de comunicação, alguma coisa que enfim, corre na linha da mentira, a gente tem a obrigação de esclarecer e vamos ter essa postura daqui para frente. Tem algumas outras questões que eu gostaria de tocar, que sempre tem uma narrativa sempre que é muito comentada sobre os altos investimentos, folha de pagamento do Flamengo. Queria esclarecer aqui que a folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo é em torno de 25 milhões de reais mensais, 300 milhões por ano. Mas o nosso... Abre aqui para mim. Mas o nosso é mesmo, não é como em outros que fazem alguns ajustes aí para não aparecer. Aí ficam falando, contando história, que é 8, que é 10, que é 12, não é 8, não é 9, não é 10. É 17, é 15, é 19. É 20 e pouco. Então, no Flamengo, quando a gente fala de folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo, inclui salário, inclui direito de imagem, inclui 13º, inclui férias, inclui FGTS, inclui bis, inclui terceiros, inclui qualquer tipo de bônus pago aos atletas. Bônus de assinatura, luvas, bônus de permanência, e o Flamengo paga. Não é que o Flamengo assina e depois não paga. O Flamengo paga. O que o Flamengo assina, o Flamengo paga no dia. Se não pagar no dia, paga antes. 25 milhões, em torno de 25 milhões por mês, 300 milhões por ano. 24, 25. Essa é a folha de pagamento do futebol profissional do Flamengo, de atletas e comissão técnica. Tem clube que não bota bônus de permanência, vai, esconde. Luva, não põe a imagem, não põe o 13º. O bônus de permanência é sempre. Sempre. Então, Quanto assim, mais. Vamos deixar eles terminarem, aí a gente abre para as perguntas, para a gente ficar interrompendo. E aí tem alguns índices que mostram como o Flamengo é responsável e saudável financeiramente. O Flamengo gasta em torno de 45% da sua receita recorrente, mais o lucro com venda de jogador. Então, 1 bi 200, 1 bi 300, essa receita. O Flamengo gasta em torno de 500 milhões de reais por ano, com folha de pagamento mais amortização de direitos econômicos, dá 45%. Se você pegar na Europa os controles que são feitos pela UEFA, seria, se não for o primeiro clube que tem esse índice mais baixo, o segundo, o terceiro. Aqui no Brasil tem clubes que gastam muito mais que a sua receita. E aí depois, atraso, não paga, transferban. O Flamengo não tem isso. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, se não me engano, em 2020, a dívida líquida do Flamengo era em torno de 500 milhões de reais
e fechou o ano passado um pouco acima de 50 milhões de reais. Isso quer dizer que depois do Flamengo honrar todas as suas atividades operacionais, financeiras, o Flamengo ainda usou quase 500 milhões de reais para amortizar, para pagar suas dívidas. Então, depois de toda a atividade operacional, quer dizer que sobra muito caixa para o Flamengo ou investir ou liquidar suas dívidas. Então, o processo, acho que o Marcos tocou num ponto aqui, durante a pandemia, como todo clube, mas óbvio, o futebol profissional do Flamengo é a maior área do clube, do ponto de vista de orçamento, e é natural, é a atividade fim mais importante do clube. Foram feitos uma série de esforços aqui no futebol profissional, com corte de custo, corte de investimentos, transferência de jogadores. Um aumento de cota para vender. Aumento de cota para vender. O Flamengo quase sempre bateu suas metas de venda em 4 dos 5 anos, e o departamento de futebol do Flamengo contribuiu muito para a saúde financeira do clube. Então, por exemplo, a transferência do Reinier por 30 milhões de euros, pouco antes da pandemia, foi fundamental para que o Flamengo pudesse passar um mês antes, para que o Flamengo pudesse passar a pandemia saudável e sair dela saudável financeiramente. Tem mais 2 pontos aqui que eu gostaria de tocar. O Flamengo, ele não investe e não busca somente jogadores com valores de transferência altos e na Europa, que é outra narrativa que tentam colocar o tempo todo. O Flamengo já trouxe jogador da Major League Soccer, trouxe o Nico, trouxe o Rossi aqui na América do Sul. Dentro do Brasil, a gente já contratou o Arrascaeta, o Santos, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gustavo Henrique, João Lucas, Léo Pereira, posso estar esquecendo... Marinho. Enfim, jogadores que a gente trouxe sem qualquer custo para o jogadores. Rossi, trouxemos Rossi, sem custo de transferência, Felipe Luiz, Rafinha, Varela, com baixo custo de transferência também, Fabrício Bruno, o Eric, dentre Gustavo Henrique, dentre vários outros atletas que a gente trouxe. Então, assim, o Flamengo não tem viés de mercado, não tem viés de valor, não tem viés de empresário. O Flamengo faz o seu planejamento de elenco em conjunto com o staff do Flamengo, hoje com o Renan, com o Fabinho, com o Mãe, em conjunto com a comissão técnica, eu, o Marcos, presidente, o Conselho de Futebol, o Rinaldo que estava aqui, que é o CEO, e o Flamengo vai atrás dos jogadores que interessam ao Flamengo, onde quer que eles estejam, obviamente dentro do que é possível financeiramente para o Flamengo, e qualquer que seja o empresário do jogador. Então, o que interessa em primeiro momento é o atleta, pelo seu nível técnico, tático, físico, mental, e que atende às necessidades do Flamengo, e aí depois o mercado que ele está, o valor e as outras questões são consequência desse processo de seleção. Óbvio, tem que caber dentro do orçamento do Flamengo. A gente é sempre muito responsável. O nosso balanço é auditado pela EY, uma Big Four, uma das maiores companhias de auditoria do mundo. Então, e o balanço é sem ressalva. Então, o que sai no balanço do Flamengo, que é extremamente transparente, é a verdade. E, assim, gostaria de colocar esses pontos aqui para esclarecer algumas narrativas. Por último, para fechar, que é um pouco conectada a essa questão do Peterson, o Flamengo, desde 2019, trabalhou uma nova linha de receita com transferência de jogadores. A gente quebrou um paradigma aqui. Anteriormente, um atleta do Flamengo que fosse emprestado para algum clube, ele levava uma chancela, ele levava um carimbo de um atleta que não serve mais para o mercado ou para o Flamengo. A gente fez um trabalho conjunto aqui daqueles atletas que a gente entendia que necessitavam se desenvolver e que, se ficassem aqui dentro do elenco,
teriam seu desenvolvimento prejudicado e, portanto, prejudicariam um ativo também que é do Flamengo, e começamos a buscar mercado para esses atletas para que fossem emprestados ou retornassem ao Flamengo para fazer parte do departamento de futebol profissional e do elenco de futebol profissional do Flamengo, ou que fossem transferidos. Esse tipo de trabalho gerou mais de 200 milhões de reais de receita para o Flamengo ao longo dos anos. Então, para dar alguns exemplos aqui: Jean Lucas, Rodrigo Muniz, Yuri César, Ramon, Natan e tantos outros nomes aí que o Flamengo emprestou, terminou a formação e o desenvolvimento dos atletas, e depois ou esses atletas foram transferidos ou voltaram para cá para ajudar no futebol profissional. Acho que assim, só gostaria de... Só para contribuir mais um pouco aqui no que o Bruno passou para vocês, a nossa ideia é que ao longo do ano de 2024 a gente conceda entrevistas, fale, seja perguntado por vocês, questionado, com um cuidado um pouco maior em cima da parte financeira, em cima da parte de orçamento. Eu acho que foi um erro nosso. Quando eu falo um erro nosso, eu me coloco como principal nesse ponto aqui, não um erro da comunicação, um erro nosso, em a gente não ter cuidado em algumas pontualidades em relação a essa comunicação. A gente de 19, 20, 21, 22, 23, a gente veio muito aqui para falar de contratação, falava de como eram as contratações, e deixamos algumas inalações, algumas questões que a gente poderia e tinha a obrigação de vir a público esclarecer, e em alguns momentos a gente não fez. Então, assim, é um reconhecimento nosso aqui, em que a gente vai fazer este ano todo diferente. E se tiver alguém do departamento financeiro do Flamengo que quiser estar ao lado aqui, para não ter nenhum tipo de problema, vai ser um prazer. Qualquer pessoa do departamento financeiro poderia estar aqui, até para validar ou qualquer situação. A gente está à disposição. 2024 vai ser tratado diferente a parte de comunicação. Não sei se vai ser bom ou vai ser ruim, mas vai ser tratado diferente. Marcos e Bruno, eu vou fazer uma pergunta genérica para os dois, porque vocês são cobrados pelo torcedor e a gente é cobrado também quando não contrata, que diz que a diretoria é incompetente, que demora. E eu sei que desde novembro o Flamengo já tinha um mapeamento de alguns atletas. E aí, o que acontece? As negociações do Flamengo, ela têm sido demoradas. Aí, porque outro clube contrata mais rápido. Só que em contrapartida, o que eu venho percebendo é o seguinte, que o Flamengo tem um orçamento para contratar, e aí, por ser um clube com faturamento bilionário, quando você vai conversar com um determinado jogador, o outro clube vai e começa a esticar a corda. Só que o Flamengo, ao mesmo tempo, tem que contratar. Então, a minha pergunta para os dois é: como é que vocês vêm lidando em respeitar o orçamento, tentar as contratações e lidar com os clubes que muitas vezes acham e veem um orçamento bilionário do Flamengo e ficam esticando a corda? Bom, vamos lá. Primeiro, o próprio balanço do Flamengo, os próprios demonstrativos financeiros demonstram o quanto a gente é responsável com o recurso do Flamengo. Ninguém dá lucro, ninguém abate dívida, ninguém gera caixa, ninguém tem um balanço tão saudável do Flamengo se for um mau gestor. E aí, óbvio, ninguém faz nada aqui sozinho. A principal liderança e o principal mérito disso tudo, de todas as conquistas, da saúde financeira do Flamengo, de tudo isso que eu estou falando, o principal mérito é da principal liderança do Flamengo, que é o presidente Rodolfo Landim. É o mérito dele, ele que nos lidera, ele que nos cobra, ele que nos guia e ele que toma as decisões mais importantes aqui no clube. Então, o mérito é dele. Mas o que eu estou dizendo, nenhuma empresa apresenta um balanço tão saudável se não for bem gerida. A atividade fim e a principal atividade do Flamengo é o futebol, através do seu departamento de futebol, e isso é a prova que a gente é responsável, respeita o orçamento,
bate meta orçamentária na maioria das vezes e traz resultado também financeiro para o Flamengo. O principal resultado que o departamento de futebol precisa trazer é esportivo. Então, o Flamengo ganhou 2 Libertadores, jogou 3 finais de Libertadores, esteve presente em 3 mundiais, ganhou 3 títulos cariocas, 2 Supercopas, uma Recopa, uma Copa do Brasil, 2 brasileiros, talvez eu esteja esquecendo alguma coisa aqui. Então, dentro de campo do futebol profissional, o desempenho foi esse. Então, agora, indo para a janela, o elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consulta e a gente consultou e não quer vir para o Flamengo, não quis vir com medo de não jogar. O jogador tem medo de não jogar no Flamengo, não quer disputar posição com a Arrascaeta, não quer disputar posição com o Nico, não quer disputar posição com o Gerson, não quer disputar posição com outros atletas que tem aqui. Então a dificuldade às vezes não é só financeira, a dificuldade é da qualidade do nosso elenco, a dificuldade de qualificar o elenco, de trazer atletas que estejam à altura. Que correu agora, há pouco tempo. Atletas que estejam à altura de qualificar o nosso elenco, tá? Então não é só um tema financeiro. Depois, o tema financeiro ele aparece quando a gente vai para a negociação. O Flamengo não vai pagar preço errado, porque o outro lado acha que do outro lado da mesa aqui do Flamengo tem alguém irresponsável. É óbvio que existem os tempos, é óbvio que a janela, esse ano, fecha 7 de março, né? Quanto antes o atleta estiver aqui, a gente sabe, é melhor, mas a gente não pode ser irresponsável e a gente tem feito e faz tudo em conjunto com o treinador. Então, esperar um pouco mais ou acelerar, a gente também leva em conta o lado esportivo e também faz tudo de acordo e em acordo com o treinador. Ele está a par de tudo. Então, se eu preciso demorar um pouco mais para trazer um atleta porque o processo de negociação está duro, óbvio que a gente senta com o Tite e pergunta, vai te trazer muito prejuízo esportivo, vai te prejudicar a temporada? Então, aí obviamente a gente vai tomar 2 decisões, ou se for possível a gente estica um pouquinho a corda do lado financeiro, senão vamos para outro nome. Então, mas o principal é que a gente seja assertivo e traga atletas que saibam lidar com a grandeza do Flamengo, com a pressão de ter que ganhar domingo e quarta, que tenham o prazer de jogar num clube que tem a maior torcida do mundo, que queiram vencer sempre e que tenham todos os aspectos dentro do campo que possam contribuir com seus companheiros e resolver o jogo e dar alegria para a nação rubro-negra, para o treinador, para todos nós. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha. Agora, as decisões elas são tomadas no dia a dia, de acordo com as situações que vão aparecendo. E sendo um pouquinho específico, tem 3 nomes aí que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse hoje, que é o Léo Ortiz, o Matias Vinha e o Luiz Henrique, e óbvio que são negociações muito difíceis, que estão tomando tempo e a gente vai trabalhar o melhor possível para que elas possam ter um desfecho positivo. A gente tem uma postura aqui que os temas que são tratados internamente de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar a 19 de dezembro. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes, ele participou da discussão, a posição da comissão técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. E 26 de dezembro, num ano que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, porque o calendário foi 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, num ano que a gente foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente achou
apoiado pela fisiologia e pela área de saúde, foram 34 dias de pré-temporada até a primeira decisão do Flamengo, que foi a Supercopa, que infelizmente nós perdemos para o Palmeiras. O Palmeiras se apresentou 3 de janeiro. Então não foi a pré-temporada que fez com que a gente perdesse o Palmeiras, mas a decisão 26 de dezembro foi minha e do Marcos, porque a decisão não foi tomada e não se tomava e não se posicionava, a gente não concordava com 3 de janeiro e a gente mandou que se reapresentasse 26 de dezembro. Agora, a verdade é essa. Pedro, a única pena que eu tenho nisso... Não precisava expor isso. A única pena que eu tenho nisso é porque que levou 12 meses para se posicionar. Porque o questionamento da imprensa, de todos vocês, sem exceção, em relação a quando e por que a gente voltou no dia 26 de dezembro, porque não voltou antes, foi desde sempre. Eu vejo essa crítica, essas perguntas em todos os jornalistas, todos os órgãos de imprensa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aí o Flamengo estava mal. A imprensa, junho, julho, agosto, setembro, sempre botando nisso. Aí depois que ganha dele, depois que ganha do Flamengo, numa final, aí vai se posicionar falando. Por que não falou antes? O tadinho e o coitadinho no futebol brasileiro navega bem. E só para complementar, o prazo legal de retorno, a legislação brasileira exige 30 dias de férias corridos. Você não pode colocar qualquer funcionário de férias em véspera de feriado. Dia 15 de novembro foi feriado, dia 13 a gente liberou os jogadores. A lei exigia, né, naquele ano, a lei exige, os 30 dias corridos eram 16 de dezembro. O Flamengo deu 10 dias a mais de férias do que o prazo legal. E o Palmeiras voltou 3 de janeiro. Falaram de treinamento de vídeo, né, por Zoom, né? Treinava por Zoom, cara, sim. Isso é piada, né? Treinava pra lá. Por Zoom. O Gabigol, após os títulos de 2022, nós já estávamos num processo de construção, do novo contrato. Quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, depois quando a gente foi campeão da Libertadores. Só que foram negociações difíceis que se estenderam e estão até hoje. Eu não vou falar em situações em que estão em curso. O jogador tem 1 ano ainda de contrato aqui. A gente analisa a situação dos contratos e dos valores em que a gente expôs, em que a gente está conversando. E é isso, eu não vou aqui me estender em relação a isso aí. Agora, o que eu posso falar é o que eu sempre falei, que na parte de esportivo, redundância eu falar, é um jogador que quando veio aqui também foi bastante questionado antes de chegar, né? Sem custo, na primeira vez. Antes de chegar em 19. Também um jogador bastante questionado e que deu certo, deu super certo. É um ídolo do Flamengo. E eu tenho certeza absoluta que as coisas vão se resolver na hora que tiver que ser resolvido e que o Gabriel vai estar aqui de coração, como ele está aqui nos treinamentos, e qualquer tipo de questionamento dos empresários em que se está demorando mais ou demorando menos, isso aí a gente vai resolver com eles. Viram só? É impressionante, vou falar para vocês. Me parece muito claro uma leitura de uma mudança na forma de gerir o futebol do Flamengo para a temporada de 2024. Me parece, pelo que eles falaram, eles vão marcar uma vez por mês uma entrevista coletiva para explicar os processos e tudo que vem acontecendo dentro do departamento de futebol do Flamengo. Isso aí está muito claro, foi explicado aqui por eles e vamos aguardar para ver se as coisas vão ser dessa forma.